Um novo dia nos foi dado pela graça de Deus, e com ele a preciosa oportunidade de buscar sua presença e renovar nossa esperança de libertação. Antes de começarmos a oração, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados na palavra de Deus que está em Isaías 58:6, que diz: Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade e desfaças as ataduras do jugo. Essa passagem poderosa nos lembra que Deus não apenas vê nossas correntes, mas tem o poder e o desejo de quebrá-las completamente. Quantas vezes nos sentimos presos por situações que parecem não ter saída, por hábitos que nos dominam, por circunstâncias que nos aprisionam? Nessas horas, somos desafiados a crer que o mesmo Deus que libertou Israel do Egito pode quebrar qualquer corrente que nos prende hoje. Que esta oração seja uma chave de libertação em suas mãos. Que ela desperte em você a fé necessária para ver as correntes se desfazendo e as ataduras sendo cortadas pelo poder do Altíssimo. Agora, respire fundo, concentre-se na presença do Senhor e junte-se a mim nesta oração de quebra de correntes. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti neste momento, reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua autoridade sobre todas as correntes que tentam nos prender. Tu és o Deus que quebra cadeias, que abre prisões, que liberta cativos e que faz o impossível acontecer. Não há corrente forte o suficiente para resistir ao Teu poder. Não há atadura que possa permanecer diante da Tua palavra. Hoje eu me aproximo com um clamor no coração. Quebra, Senhor, as correntes da minha vida. Assim como fizeste com o povo de Israel no Egito, assim como libertaste Pedro da prisão, assim como ressuscitaste Lázaro das ataduras da morte, assim também, Pai, eu me apresento com um coração desejoso de liberdade, mas também reconhecendo que há correntes em minha vida que só o Teu poder pode quebrar. Sei que muitas vezes me vejo preso dentro de padrões que não conseguem ser quebrados apenas pela força de vontade humana. Correntes invisíveis que me prendem ao passado, ao medo, à insegurança, aos traumas não curados, aos vícios que lutam para me dominar. Mas a Tua voz, Senhor, ela ecoa através dos séculos declarando: Eu vim para proclamar liberdade aos cativos e libertação aos prisioneiros. Senhor Jesus, fala comigo hoje, que não seja apenas um desejo emocional de liberdade, mas que seja a Tua poderosa e soberana voz declarando sobre a minha vida: Está consumado. Que assim como na cruz Tu quebraste as correntes do pecado e da morte, hoje quebres também cada atadura que me impede de caminhar na plenitude da Tua vontade. Eu Te peço essa libertação, Senhor. Não uma liberdade superficial que dura apenas alguns dias, mas uma quebra definitiva, uma liberdade que vem do alto e que permanece, uma liberdade que me faz andar em novidade de vida, que me capacita a viver segundo o Teu propósito, que me permite experimentar a verdadeira paz que só vem de Ti. Assim como a Tua palavra diz em João 8:36, Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu Te peço essa verdadeira liberdade, Senhor. Não uma liberdade baseada em esforços humanos, mas uma liberdade firme no poder do Calvário, uma liberdade que foi conquistada pelo sangue do Cordeiro e que hoje pode ser experimentada por aqueles que clamam em fé. Pai, fortalece o meu coração para não permanecer conformado com as correntes. Sei que muitas vezes me acostumo com limitações, aceito como normal aquilo que deveria ser quebrado, me resigno com situações que Tu queres transformar. Mas Tu me chamas para a liberdade. Tu me chamas para experimentar a vida abundante que Jesus veio trazer. Dá-me discernimento para reconhecer quais são as correntes que precisam ser quebradas em minha vida. Que eu não me mova por impulso emocional, mas pela certeza de que Tu estás agindo. Se for o Teu poder, Senhor, então confirma no meu espírito. E quando confirmares, dá-me coragem para cooperar com a Tua obra de libertação, ainda que seja um processo que exija paciência e perseverança. E quando as correntes começarem a se desfazer, sustenta-me, Senhor, porque Tu conheces a minha fragilidade. Tu sabes que sou pó. Tu sabes que mesmo no meio do milagre da libertação, ainda posso vacilar. Mas Tua palavra me assegura em Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo,
que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Senhor, obrigado por ser o Deus que não apenas inicia a obra de libertação, mas que também a completa. Obrigado por não me deixar no meio do caminho, por não me abandonar no processo. Que cada passo desta libertação seja sustentado pela Tua graça e que eu permaneça firme na liberdade que Tu me dás. Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti não apenas por nós, mas também por aqueles que amamos, por aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que sofrem em silêncio, por todos que, assim como nós, estão presos em correntes invisíveis, precisando experimentar o poder libertador do Teu Espírito. Pai, intercedemos pela nossa família e pelos nossos amigos, que o Teu poder quebrador de correntes seja derramado sobre cada lar, que o Teu Espírito Santo esteja presente em cada ambiente, trazendo libertação de vícios, de padrões destrutivos, de relacionamentos tóxicos, de traumas familiares que se perpetuam de geração em geração. Oramos para que cada membro da nossa família seja alcançado pela Tua graça libertadora, que haja quebra de correntes onde há vícios escondidos, que haja liberdade onde há dependências emocionais, que haja cura onde há feridas profundas que geram comportamentos destrutivos, que eles possam experimentar a mesma libertação que clamamos para nós e que nossa família seja um testemunho vivo do Teu poder transformador. Senhor, também colocamos diante de Ti os relacionamentos, os casamentos em crise, os pais e filhos distantes por causa de correntes de mágoa, orgulho, falta de perdão. Tu és o Deus que quebra correntes relacionais. Toca, Senhor, nas emoções feridas, no orgulho endurecido, nas palavras que machucaram e traz libertação. Quebra as correntes da amargura, da vingança, do ressentimento e estabelece correntes de amor, perdão e restauração. Pai amado, oro com todo o meu coração por aqueles que estão presos em correntes de vícios, homens e mulheres que têm lutado contra dependências químicas, alcoolismo, drogas, pornografia, jogos, compulsões alimentares. Senhor, estas são correntes que destroem não apenas o corpo, mas a alma, a família, os sonhos, o futuro. Mas Tu és o Deus que quebra correntes. Tu és mais forte que qualquer vício, mais poderoso que qualquer dependência. Assim como libertaste tantos ao longo da história, liberta também aqueles que clamam por socorro hoje. Quebra as correntes da escravidão química, emocional e espiritual que os prendem. Restaura, Senhor, a identidade daqueles que se perderam no vício. Traz de volta a dignidade, o propósito, a esperança. Que eles experimentem a verdade de 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Intercedo pelos que estão enfermos, presos em correntes de doenças que limitam, que causam dor, que roubam qualidade de vida. Senhor, aqueles que enfrentam doenças crônicas, diagnósticos difíceis, tratamentos prolongados. Jesus, Tu és o médico dos médicos, o Deus que quebra até mesmo as correntes da enfermidade. Estende Tua mão poderosa agora. Quebra as correntes da doença, da dor crônica, dos distúrbios que afetam o corpo e a mente. Toca onde os remédios não alcançam. Age onde a medicina encontra limitações. Que haja testemunhos de cura, de quebra de correntes físicas que glorifiquem o Teu nome. Senhor Jesus, não me esqueço dos que estão presos em correntes emocionais e espirituais. Aqueles que sofrem com ansiedade paralisante, depressão profunda, síndrome do pânico, traumas do passado que se tornaram correntes no presente. Correntes invisíveis, mas tão reais quanto as de ferro. Senhor, entra no mais profundo do coração humano. Quebra as correntes do medo, da rejeição, da baixa autoestima, da culpa que condena. Que o Teu amor seja como um machado que corta toda a raiz de amargura, toda corrente emocional que impede a vida abundante. Restaura os sonhos que foram presos por correntes de desencorajamento. Devolve a esperança que foi acorrentada pela desilusão. Renova a fé que foi presa pelas decepções da vida. Que cada pessoa seja verdadeiramente livre para amar, para sonhar, para viver com propósito. Também oro pelas nações da terra, Senhor.
O mundo inteiro geme sob correntes de injustiça, corrupção, violência, ódio. Que teu reino venha, Senhor. Que haja quebra de correntes políticas, econômicas e sociais que oprimem os povos. Quebra as correntes da pobreza extrema, da fome, da desigualdade. Quebra as correntes da violência, do terrorismo, das guerras. Fortalece teus servos ao redor do mundo, especialmente os que são perseguidos por causa da fé. Que em meio às correntes da perseguição, eles experimentem a liberdade do Espírito que ninguém pode acorrentar. Senhor, intercedo por aqueles que lideram nações, que tomam decisões que afetam milhões de vidas. Quebra as correntes da corrupção, da ganância, do abuso de poder. Que haja líderes íntegros que governem com justiça e temor do Senhor. Senhor amado e fiel, reconhecemos que todas as provisões vêm das tuas mãos. Tu és o Deus da abundância, o dono de tudo que existe, e nada escapa ao teu cuidado. Tu vês cada necessidade, cada conta não paga, cada sonho adiado por limitações financeiras, cada lágrima derramada no silêncio de quem se sente preso em correntes de escassez. Pai, também nos colocamos na tua presença para orar por libertação na área financeira. Senhor, reconhecemos que a área financeira é uma das que mais gera correntes em nossas vidas. Correntes de dívidas que parecem impossíveis de pagar, correntes de escassez que limitam sonhos, correntes de ansiedade que roubam o sono e a paz. Por isso te pedimos, quebra as correntes financeiras que nos prendem, assim como multiplicaste os pães e os peixes, assim como fizeste a viúva de Sarepta não passar necessidade, assim como proveste para o teu povo no deserto, provê também para nós de forma sobrenatural. Quebra as correntes de dívidas que se acumularam, que cresceram além da nossa capacidade de pagamento. Abre portas de renda extra, de oportunidades inesperadas, de soluções criativas que só poderiam vir de ti. Que haja testemunhos de libertação financeira que glorifiquem o teu nome. Dá-nos sabedoria para administrar com fidelidade tudo o que o Senhor nos confiou. Quebra as correntes do consumismo descontrolado, da ansiedade por ter mais, da inveja que nos faz gastar além do possível. Ensina-nos a viver com contentamento, mas também a crer que tu podes fazer abundar. Oro por aqueles que estão desempregados, presos em correntes de desesperança por não conseguir trabalho. Senhor, tu és aquele que abre portas onde ninguém mais pode abrir. Quebra as correntes do desânimo, da rejeição, da sensação de inutilidade. Abre portas de emprego abençoado, de oportunidades que tragam não apenas sustento, mas realização e propósito. Que cada pessoa desempregada seja direcionada para o trabalho certo, no tempo certo, com o salário certo. Quebra as correntes da necessidade e estabelece correntes de abundância. Senhor, também oro pelos empreendedores, pelos pequenos empresários que se sentem presos em correntes de instabilidade, concorrência desleal, burocracia excessiva. Tu és o Deus da criatividade, da inovação, da prosperidade justa. Quebra as correntes que impedem o crescimento de negócios honestos. Dá estratégias do céu, ideias inovadoras, conexões divinas que façam a diferença. Que os empreendedores cristãos sejam instrumentos de bênção, gerando empregos, movimentando a economia, sendo sal e luz no mundo dos negócios. Senhor, quebra também as correntes da mentalidade de escassez, da pobreza como identidade, da crença de que não merecemos prosperidade. Tu nos chamas para sermos cabeça e não cauda, por cima e não por baixo. Quebra toda corrente mental que nos limita financeiramente e estabelece uma mentalidade de reino. Pai amado, reconhecendo que muitas vezes tenho sido dominado por correntes que eu mesmo permiti que me prendessem, sei que tu me chamas para a liberdade plena, mas tantas vezes eu hesito, me acostumo com as limitações, aceito como normal aquilo que deveria ser quebrado e ignoro a tua voz que me convida a viver em total liberdade. Pai, eu confesso às vezes em que contribuí para a construção das minhas próprias correntes, quando escolhi caminhos que me afastaram de ti, quando alimentei pensamentos negativos, quando me entreguei a comportamentos que sabia que não eram da tua vontade, quando preferi a zona de conforto à liberdade que tu ofereces. Eu confesso, Senhor,
que ainda há dentro de mim um coração que muitas vezes se rende às correntes ao invés de lutar contra elas. Quantas vezes me conformei com situações que tu querias mudar, aceitei como definitivo aquilo que tu querias transformar, me resignei com correntes que tu tinhas poder para quebrar. Quantas vezes, Senhor, eu mesmo forjei correntes de medo, de insegurança, de baixa autoestima. Quantas vezes alimentei pensamentos que se tornaram fortalezas mentais, padrões que se tornaram prisões, crenças limitantes que se tornaram cadeias invisíveis. Pai, eu me arrependo. Me arrependo por não buscar a liberdade que tu ofereces. Me arrependo por me contentar com uma vida limitada, quando tu tinhas abundância preparada para mim. Me arrependo pelas vezes em que escolhi as correntes familiares ao invés da liberdade desconhecida. Me arrependo por não confiar no teu poder quebrador de correntes. Me arrependo por não clamar com mais intensidade pela libertação, por me distrair com as coisas do mundo quando deveria estar buscando a tua face para a quebra de correntes. Senhor, como Davi orou em Salmos 51:10, eu também clamo: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Quebra as correntes do meu coração. Purifica-me com o teu sangue. Renova a minha mente. Transforma o meu interior. Eu quero ser livre, verdadeiramente livre. Livre para te amar sem reservas. Livre para te servir sem limitações. Livre para viver o propósito que tu tens para mim. Quebra, Senhor, toda corrente que me impede de ser quem tu me chamaste para ser. Recebe, ó Deus, as correntes que tenho carregado. Eu as coloco agora diante do teu altar. As correntes do passado, as correntes do medo, as correntes da culpa, as correntes dos traumas, as correntes dos vícios, as correntes das limitações mentais. Eu entrego tudo a ti, Senhor. Tua palavra diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E com base nessa verdade, eu recebo o teu perdão, Senhor. Eu descanso na tua graça que quebra até mesmo as correntes da culpa e da condenação. Renova em mim o desejo pela verdadeira liberdade. Dá-me um coração quebrantado, moldável, livre. Um coração que rejeite qualquer forma de escravidão e que escolha diariamente caminhar na liberdade que Cristo conquistou na cruz. Obrigado, Senhor, por não me rejeitar nas minhas fraquezas. Obrigado por quebrar as correntes, mesmo quando eu contribuí para criá-las. Obrigado por me dar novas oportunidades de viver livre. Que o teu Espírito me fortaleça a cada dia para andar na liberdade e nunca mais me deixar acorrentar. Senhor Jesus, com fé renovada e o coração firme em tuas promessas, declaramos a tua verdade sobre nossas vidas. Não permitiremos que as correntes nos definam, não deixaremos que as limitações do passado determinem o nosso futuro. Se és tu, Senhor, que quebras correntes, então nós somos livres. Declaro com toda a fé que meu Deus é fiel, fiel para quebrar toda corrente que me prende, fiel para cumprir toda a promessa de libertação que fez. Como está escrito em Isaías 61:1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Daí creio que se o Senhor proclama liberdade, então eu sou livre. Posso quebrar padrões que limitam, posso vencer vícios que escravizam, posso superar traumas que prendem, posso romper com ciclos familiares destrutivos, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Declaro que não sou mais escravo do medo, da ansiedade, da insegurança, do passado. Eu sou filho do Deus Altíssimo, herdeiro das suas promessas. E como está escrito em Romanos 8:37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Hoje eu escolho crer no poder quebrador de correntes do meu Deus. Escolho declarar que em Cristo Jesus eu tenho libertação completa. Nenhuma corrente é mais forte do que o poder da cruz. Nenhuma limitação é maior do que a obra consumada no Calvário. Senhor, eu declaro que as correntes da minha vida estão quebradas.
As correntes financeiras, as correntes emocionais, as correntes espirituais, as correntes familiares, as correntes de saúde, todas elas se desfazem diante do teu poder. Pois a tua palavra em Isaías 58:6 declara que tu soltas as ligaduras da impiedade e desfazes as ataduras do jugo. Declaro que vou permanecer firme na liberdade que Cristo me deu. Não voltarei ao cativeiro, não aceitarei novamente as correntes que foram quebradas, mas andarei na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ainda que venham tentativas de me acorrentar novamente, eu me apoio na promessa de Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Senhor Jesus, ouça a nossa oração. Em tudo o que oramos até aqui, reconhecemos que o Senhor é o nosso libertador e quebrador de correntes. Declaramos com humildade e reverência que sem ti permanecemos presos, mas contigo experimentamos a verdadeira liberdade. E por isso te agradecemos, porque mesmo quando nos sentimos presos, o teu poder nos liberta. Mesmo quando as correntes parecem resistir, a tua palavra as desfaz. Hoje encerramos esta oração com a certeza de que tu nos ouves, com a convicção de que ao clamarmos por quebra de correntes, tu já estás agindo. Talvez ainda não vejamos todas as correntes completamente quebradas, mas já sentimos a tua presença libertadora agindo em nossa vida, que elas se desfaçam uma a uma, até que experimentemos a liberdade plena que tu tens para nós. Senhor, eu oro para que a paz do teu Espírito preencha agora cada mente aflita, cada coração acorrentado, cada pessoa que clama por libertação. Que eles saibam que tu és o Deus que quebra correntes, que liberta cativos, que faz o cativo livre de fato. Que esta oração tenha acendido uma chama de esperança dentro de cada coração, que ela tenha renovado a fé na tua capacidade de quebrar qualquer corrente, e que ninguém permaneça conformado com limitações que tu queres remover. Senhor, que nenhum filho teu continue acorrentado pelo medo, pela dúvida, pelo desânimo. Que hoje seja o dia em que as correntes começam a se quebrar. Que hoje seja o dia em que experimentamos o primeiro vislumbre da liberdade que tu tens preparada. Abençoa, Senhor, cada vida que se uniu a esta oração. Que eles sejam como árvores plantadas junto ao ribeiro, que não murcham mesmo nas adversidades, que no tempo certo produzem fruto, que tenham liberdade mesmo em tempos difíceis, que tenham esperança mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente, que tenham coragem para cooperar com a tua obra de libertação. E se porventura o processo de quebra de correntes se tornar desafiador, que se lembrem: tu és o Deus que liberta, tu és o Deus que quebra correntes, tu és o Deus que nunca abandona aqueles que clamam por libertação. Senhor Jesus, entregamos tudo em tuas mãos, pois é o lugar mais seguro onde nossas correntes podem ser quebradas. Obrigado porque tua graça nos liberta e tua fidelidade nos mantém livres. Que cada oração aqui feita suba como um clamor por libertação ao teu trono, e que a resposta venha no teu tempo perfeito. E assim, com gratidão no coração e expectativa na alma, encerramos esta oração com a certeza de que as correntes estão sendo quebradas, pois tu és o nosso Deus e em ti está toda a nossa libertação. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Em nome de Jesus, o quebrador de correntes. Amém. Querido irmão, querida irmã, se esta oração tocou o seu coração, escreva Amém nos comentários como sinal de fé. Declare junto comigo que você está pronto para ter as correntes da sua vida quebradas pelo poder de Deus. Compartilhe também nos comentários qual corrente específica você está pedindo para Deus quebrar em sua vida. Queremos orar com você, interceder pelas suas lutas e celebrar as libertações que Deus está realizando. A sua história de liberdade importa. A sua caminhada de quebra de correntes é valiosa. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho para receber todas as próximas orações, palavras de libertação e mensagens que vão edificar sua vida espiritual. Este espaço é uma comunidade de fé,
de filhos e filhas que caminham com Deus em direção à verdadeira liberdade. Se esta oração falou profundamente com a sua alma, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de quebra de correntes. Leve essa palavra de libertação para mais corações. Seja um instrumento de Deus para alcançar vidas que clamam por liberdade. Que o Senhor te fortaleça em cada passo rumo à liberdade. Que você tenha a coragem de cooperar com Deus na quebra das suas correntes e a fé para permanecer livre. Que o céu te surpreenda com libertações inesperadas. E nunca se esqueça, se Deus está quebrando as correntes, você pode ser verdadeiramente livre. E lembre-se, não deixe de ler sua Bíblia. Que Deus te abençoe poderosamente e até a próxima oração. Em nome de Jesus. Amém.